Olha, é tanta notícia preocupante que eu nem sei direito por onde começar. Fim de jogo em Fortaleza, Fortaleza 1, Grêmio 0. A quinta derrota seguida do Grêmio. Comecemos então por esta notícia. A sexta no Brasileirão e a quinta derrota seguida desde que o Grêmio voltou a jogar depois da paralisação devido às enchentes. O Grêmio perdeu todas no Brasileirão e amarga um Z4, uma zona de rebaixamento momentaneamente. Preocupante, vamos falar um pouquinho disso, mas tem muito mais coisa preocupante pra gente falar aqui nesse vídeo. É difícil, gente, tá complicado esse momento. Minha voz aqui anasalada se deve também a um resquício ainda de um resfriado ou gripe, sei lá, o que eu andei pegando. Mas já tô ficando melhor. Vamos lá, vamos por partes. Quem me conhece, quem me segue, quem me acompanha há tempos por aqui, redes sociais e afins, sabe que eu costumo, independentemente de quem seja a direção do Grêmio e de quem seja o treinador do Grêmio, né? Embora nos últimos tempos geralmente seja o Renato, mas independentemente também de outro nome, eu sempre costumo analisar muito o contexto macro do clube para para bater mais forte ou mais fraco em alguém. O que eu quero dizer com isso? Eu critico muito o treinador que vai mal, obviamente, mas eu sempre analiso o elenco que ele tem nas mãos, né? E eu passo um pano pro Renato, de forma geral, olhando que, na minha opinião, pelo menos, ele tem um elenco horroroso na mão, hoje. E mesmo assim, cara, e mesmo eu sendo essa pessoa, hoje eu vou ter que dizer que talvez o Renato tenha se superado, né? Ele tenha se puxado para ganhar um protagonismo na culpa pela derrota de hoje. É claro que ainda ela está num contexto de um elenco frágil, né? Mas hoje o Renato conseguiu se superar. Até foi engraçado porque hoje de manhã, ou final da manhã, alguma coisa assim, eu mandei um áudio pro grupo do WhatsApp aqui do canal. Tem um grupo de membros, né? Quem quiser entrar lá é o grupo Para o que Der e Vier. Enfim. E o pessoal tava pegando no pé do Renato e tal, e alguém me perguntou ou me mencionou em algum comentário ali no WhatsApp. E eu mandei um áudio dizendo assim, cara, eu entendo, babá, mas assim, o Renato já mostrou em muitos momentos que ele é um bom técnico. Que ele é um bom técnico, né? Ele já mostrou no Fluminense, já mostrou no próprio Grêmio, no próprio Flamengo ele foi para a final da Libertadores, né? Se derem um time para ele, ele vai longe. Aí perdeu na prorrogação lá por um erro individual do zagueiro. Mas assim, aliás, ele já mostrou bons trabalhos até com times bem ruins do próprio Grêmio, né? Então o Renato já mostrou em vários momentos que ele é um bom técnico. Só que, só que às vezes o elenco que ele tem nas mãos é muito complicado, né, cara? Então, não que ele não erre, ele erra, ele erra, só que a gente, às vezes, na minha opinião, perde o foco, né, depositando tudo no Renato, e eu acho que é por isso que as diretorias amam tanto ele, porque ele é um escudo, né, cai tudo nele. Às vezes, até o mérito, né, muitas vezes, quando a coisa é boa, cai mais pra ele também. Mas quando é ruim também, parece que canaliza ali, cara, e a direção fica blindada, porque ele erra, só que ele erra a partir de um elenco que só tem um meia, chamado Cristaldo. Ah, mas ele bota o Natan Pescador, mas quem contratou o Natan Pescador para ser a única outra opção de meia, de fato, no time, sabe? Então eu sempre faço essa análise e eu mandei esse áudio para os guris ali falando disso, né? Tipo, cara, o Renato já mostrou em vários momentos que ele é bom treinador, mas ele precisa minimamente de um time e eu acho que ele não tá recebendo. Se a gente ficar focando no Renato, a gente vai deixar de focar no que mais importa, sabe, cara? Ele precisa de um time. E quem tem que dar um time pro treinador é a diretoria, né? É o clube. O treinador tem que treinar. Ele até pode indicar quem ele quiser, mas cabe à diretoria filtrar essas indicações ou sugerir um nome melhor, enfim, né? Eu tava passando esse pano pro Renato, digamos assim,
nesse áudio. Só que hoje, cara, primeiro que assim, ó, eu acho que hoje a culpa dele vai um pouco além. Primeiro pela coletiva que ele dá, né, depois do último jogo, meio que jogando a toalha, dizendo que o primeiro turno do Brasileirão vai ser isso aí mesmo. Quando eu vi o Grêmio ali batendo cabeça e o PP sendo expulso daquela forma, cara, me deu uma sensaçãozinha assim de que o grupo parece que assimilou as palavras do Renato. Ah, o próprio treinador já largou de mão esse primeiro turno aí. E os caras estão mais desconcentrados. Às vezes não é deliberadamente, assim, o cara faz isso consciente, mas, cara, numa dessa tu solta um pouco, sabe? Então eu acho que a culpa do Renato já começa aí nesse jogo, né? Mas aí eu vou além, porque por mais que o Renato tenha um grupo fraco nas mãos, né, desequilibrado, eu acho até, e com problemas graves de reposição, sobretudo, tem uma coisa que é a seguinte, que eu concordo com ele, que ele falou na coletiva de hoje, que é sobre sorte. Ele menciona em algum momento, né? Ah, mas uma hora a sorte vai virar, ou né, a gente vai começar a ter um pouco mais de sorte e os resultados vão chegar, vocês vão ver, eu garanto, blá 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 blá. Cara, isso não me soou bravata, não me soou. Porque, por incrível que pareça, e eu sei que isso como é que se diz? É o manual do rebaixamento, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas é verdade, cara. O Grêmio não jogou mal contra o Flamengo, não jogou mal contra o Botafogo, não jogou mal contra o próprio Fortaleza. O Grêmio, antes de tomar o gol e antes da expulsão do PP, que foi, acho que foi logo depois, ou não, mas enfim, o Grêmio, em dado momento de normalidade do jogo de hoje, estava bem melhor. Eu achei que o Grêmio ia ganhar esse jogo. Eu achei que ia ganhar ou ia se encaminhar para aquele empate que a gente ia lamentar um pouco, sabe? Aí o Eli faz aquele pênalti bizarro, que eu até acho que pode ter sido falta nele, mas igual ele é espalhafatoso num nível que talvez tenha confundido a arbitragem, assim, bizarro, assim, o Eli, enfim. é, é, e aí o jogo muda, obviamente. Mas assim, o Renato tá certo, cara. O Grêmio não tava jogando mal. Isso é um alento. Isso é um alento, tá? E isso é mérito do Renato, que organiza o time, que faz a coisa andar. Então, nesse sentido, eu tava passando esse pano também nos outros jogos, e hoje eu poderia passar também. Só que, vamos lá, por mais que a culpa não seja majoritariamente do Renato, pelo fato do elenco ser fraco, tá? Quando tu fala em sorte e azar, tem uma coisa que é o seguinte: o Popó. O Popó era lutador de boxe, 4 vezes campeão mundial, fenômeno, tá? O Popó, se ele fosse enfrentar um cara do nível dele, parecido assim com ele, vamos botar um cara um pouco pior que ele. É um cara um pouco pior que ele, mas de um nível próximo. O Popó entraria na luta como favorito. Mas, se o outro cara tivesse um pouco de sorte de encaixar um jab ali na hora certa, o Popó se distraiu, ele já vem com o direto e bate uma no rim, e o Popó já se desconcentra e blá 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 blá, daqui a pouco o cara ganha, né? E no futebol a gente sabe que isso acontece muito. Eu acho que hoje a gente tem um pouco de azar, o Fortaleza tem um pouco de sorte. Sim, sim. Só que se o Popó me enfrentar, né, se eu enfrentar o Popó, né, embora eu seja muito mais alto e pesado que ele, os meus aninhos de boxe que eu pratiquei não me tiram nem não, olha, não me fazem aguentar 10 segundos, eu acho, de um Popó vindo pra cima de mim. Mesmo ele sendo menorzinho que eu, né? Então, assim, se toda a sorte do mundo cair no meu colo na hora da luta e todo o azar do mundo cair no colo do Popó na hora da luta, eu vou perder de forma digna. Eu vou perder talvez sem me desfigurar muito, mas eu vou perder. Porque a sorte e o azar, eles só trabalham dentro de uma margem. Dentro de uma margem, né? E a gente teve azar hoje, só que é um azar que se a gente tá com um elenco melhor, a gente ganha. Tá, beleza, isso aí vamos botar que é culpa da direção. Ok. Agora, mesmo com esse elenco, se o Renato desiste do JP Galvão, se o Renato desiste do Pescador, o Eli, eu também acho que ele tem que desistir, mas esse aí eu vou deixar até passar um pouco mais batido, porque acho que já as opções ali, já, né, o Jeromel, a gente sabe que tá voltando, não tá ainda, não tem muita opção, por incrível que pareça, até chegar o Rodrigo Caio aí, e o Gemerson, né, até eles terem condições de jogar.
Mas hoje ainda não tinha tanto. Agora, o Pescador e o JP Galvão não tem porquê, cara. Não tem porquê. E aí tu baixa um pouquinho mais o teu nível, né? E o fator sorte e azar já trabalha numa outra margem que tu, Renato, permitiu que trabalhasse. Né? Tu jogou um pouquinho mais nas mãos do destino, né? E um pouquinho mais longe do teu alcance um bom resultado hoje, a partir do momento que essa teimosia ganha contornos inimagináveis, né, cara? O JP Galvão é um a menos. A gente jogou quanto tempo hoje com um a menos? Um tempo inteiro. Um tempo inteiro com... Aliás, com dois a menos em algum momento, né? Depois que o PP foi expulso. Né? E aí o Pescador, cara, o Pescador entrou já entregando uma bola que no contra-ataque quase deu gol dos caras. É inacreditável, não sei que mundo o Renato vive, cara. É inacreditável. É inacreditável, cara. Mas o JP Galvão acho que ele me espanta mais, sabe, cara? O Rodrigo Eli é um cara limitado. É um cara limitado, é um cara criticado. E ele é mais perigoso ofensivamente do que o JP Galvão. É um negócio assim, ó, inacreditável. E esse JP Galvão e o próprio Pescador, eu também separo eles do Eli, embora o Eli seja muito criticável e insuficiente pro Grêmio e tudo mais, concordo. Porque o Eli, pelo menos tu sente que ele tá tentando, ele tá lá um pouco atrapalhado e azarado e não sei o quê, mas ele vai, ele tenta. O Pescador já entra com a meinha baixa, o JP Galvão, tu vê ele trotando. Ele não tá indignado, sabe? Que ele tá mal e pelo amor de Deus eu preciso fazer um gol. Ele tá ali, com aquela cara dele de... Sabe? Cara, não mostra nem energia, não tem nada, cara, não tem nada. E aí é culpa do Renato, cara. Aí é culpa do Renato, que começa com o Nathan Fernandes centralizado. Aí ele falou, mas o Nathan Fernandes jogava centralizado na base, né? Algum repórter levantou essa questão. Mas na base são meninos, tá? Na base ele jogou contra ninguém, ou contra nada, falou uma coisa assim, dando a entender que a base é diferente do profissional. É claro que a gente sabe que é diferente. Agora, a impressão que dá é que se tu botar o JP Galvão pra jogar contra nada, contra ninguém, ele vai perder. Ele vai perder pra ninguém. O ninguém vai dar um jeito de ganhar. Então, assim, vamos ver o cara que pelo menos foi bem jogando contra ninguém, né? Como é que ele vai jogar contra o Tite, o zagueiro Tite, né? De 59 anos. Vamos ver como é que o Nathan Fernandes se sai, né? 0-0, 11 contra 11. Vamos ver, vamos tentar. Então, assim, cara, até para não chover no molhado, a gente sabe que tem todo o problema do elenco, que tá muito precário e tal, mas o Renato não se ajudou nem um pouco. Nem um pouco, e a gente segue afundado nessa zona que me preocupa. Ainda não estou desesperado, eu acho que ainda, né, ganha dois joguinhos aqui, vai, né, calma, depois tem todo um campeonato pela frente. Ainda não estou desesperado, mas já estou com todas as luzes amarelas extremamente acesas. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa do Renato e acabei me esquecendo. Ah, não, lembrei, não, só tava falando, né, que o Renato erra, mas que os erros, muitas vezes eu contextualizo dentro de um elenco. Eu sempre dou o exemplo que, para mim, o Renato errou em 2017, né, quando ele tem um Cebolinha pedindo passagem. É só um exemplo, é só um exemplo. Tem um Cebolinha pedindo passagem para ser titular desde 2015, já mostrando futebol, 2016 sendo crucial no Penta. Em 2017 era natural, com a saída do Pedro Rocha, que ele fosse titular, e o Renato pede a contratação do Fernandinho, cara. É um erro. É um erro que deu certo. Porque se tu tem um time estruturado, uma base sólida e tudo mais, tu pode errar e ganhar. Deu tão certo que o Fernandinho fez o gol na final lá, calando a minha boquinha. Eu falei isso pros guris no áudio, que ele, né, dando esse exemplo. Agora, uma coisa é tu falar assim, o Renato errou hoje, né? Ele colocou o Borré para jogar num jogo que era a cara do Alário, né? Tinha que ter um centroavante mais aipim ali, ele botou o Borré. Cara, é um tipo de erro que se tu tem esses dois nomes ali, tu pode errar e ganhar o jogo. Agora, se o teu erro, né, faz com que tu bote o Pescador, o JP Galvão, e aí é muito culpa do elenco que tu tem, é um erro que vai pesar mais. Então, é só por isso que eu faço essa contextualização, mas ainda assim eu acho que hoje o Renato foi além. O Renato foi além e extrapolou essa contextualização que eu faço e abraçou com ele, com força abraçou com ele essa responsabilidade. E para fechar daí com chave de ouro, né, a noite ruim do Renato,
na minha opinião, a coletiva, né? Porque eu aguardei toda a coletiva para gravar o vídeo, né? Eu vi que o Guerra ia falar, daí eu acabei esperando. E o Renato ficou batendo muito na tecla, porque estamos longe de casa, da família, e é muita viagem e não sei o quê. Eu sei de tudo isso, cara. Eu fiz 200 vídeos aqui ponderando tudo isso, falando que realmente pesa, concordo plenamente. Só que, cara, tem uma hora que as coisas também são um pouco mais simples, é jogar futebol, sabe? Eu sei que tudo isso pesa, mas o Juventude, que também foi abalado emocionalmente e tal, tá ganhando. E beleza, o Juventude até já tá com seu estádio, tá em casa, é diferente. Mas o próprio Inter, cara. E a gente tá falando de um Inter que acabou de ganhar do Corinthians, de um Inter em crise quase. Um Inter que estavam falando de queda de Cudê, se fosse mal hoje, talvez emendasse com uma derrota no Grenal e tal. É um Inter que não é parâmetro positivo para nada. E já fez, sei lá, quantos pontos o Inter fez depois da enchente no Brasileirão? A gente estava colado neles, né? Acho que um ponto a mais ou a menos, acho que a menos, um ponto a menos ou empatado. Acho que um ponto a menos. Olha só a descolada que eles já deram, com todos os mesmos problemas. Aí o Renato ficou boa parte da coletiva batendo na tecla do mas eles estão longe das familiares, longe dos seus animais de estimação. O Renato chegou a botar os pets, não menosprezando o carinho que a gente tem pelos animais de estimação, mas, sabe, ele bota isso na análise da derrota pro Fortaleza, cara. Não, aí o Renato quis me enlouquecer, né? Aí hoje eu acho que ele assina com uma canetinha ali um pouco mais forte essa derrota, que obviamente tem outros coautores. E para fechar, cara, o vídeo vai ficar gigantesco, então eu não quero me aprofundar, talvez eu me aprofunde até durante a semana aqui, até quando eu tiver mais informações, mas explodiu a bomba da Arena, né? Ao final do jogo ali, a Arena Porto Alegrense postou lá um monte de coisa sobre o Grêmio, criticando, surreal, a Arena criticando o Grêmio publicamente nas redes sociais, e nota oficial e não sei o quê. E o Guerra se manifestou na coletiva pós-jogo. Ele pediu para participar da coletiva depois do Renato, justamente sabedor já dessa situação e querendo esclarecer. O que não esclareceu muito, na verdade, né? Eu acho que tem uma coisa muito perigosa aí acontecendo neste momento, uma coisa muito grande acontecendo neste momento, que eu ainda não tenho condições de dizer o que eu acho de quem tá certo ou de quem tá errado. Eu já fiz vídeos aqui sobre a Arena, já dei minhas opiniões fortes sobre isso, já falei com o Guerra sobre isso e já relatei aqui em algum dos vídeos momentos desse meu relato. O meu relato, inclusive, era de ir pro pau, de ir pra guerra, judicializar, e o Guerra me explicou lá, ir pra guerra, né? E o Guerra me explicou por que não fazia muito sentido, mas que óbvio que era uma das opções que estavam sempre na mesa, sendo analisadas. Então ele tinha ainda, até o ano passado, eu acho, um discurso mais conciliador, mais de tentar, né? E, cara, claramente foi pras cucuias tudo isso. E eu posso fazer um vídeo dando muito mais detalhes da parte que eu sei sobre essa relação e sobre o quanto a Arena é FDP e prejudica o Grêmio nessa relação. Isso eu tenho certeza. Isso aí, a Arena tá totalmente errada e ela é bizarra nisso aí. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Agora, sobre o fato de hoje, sobre essa revelação de hoje aí da questão do seguro, eu preciso entender melhor. Para resumir aqui, a Arena acusou o Grêmio de ter judicializado, de ter, né, pedido em juízo ali para que o dinheiro do seguro, até onde eu saiba, 70, falaram em 50 milhões, mas parece que são 70 milhões de reais, que é um seguro que a Arena tem em relação a enchentes e entre outras coisas, e que foi acionado, obviamente, né? Então, a seguradora vai bancar 70 milhões para a Arena fazer os reparos, né, dos estragos ali da enchente. A Arena publicou que o Grêmio estaria pedindo a suspensão desse pagamento, o que iria atrasar, o que pode atrasar até em meses, ou seja, pode decretar que o Grêmio não jogue mais na Arena esse ano, em virtude do pedido do Guerra para que se suspenda esse pagamento e blá 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 blá. O Guerra disse: não pedi para suspender, eu pedi para depositar numa conta conjunta, Grêmio e Arena Porto Alegrense, para a gente assinar junto ali as liberações das verbas. Vamos fazer isso no gramado, vamos reerguer lá um troço que caiu, beleza, o Grêmio concorda, assina. E a Arena Porto Alegrense diz: mas quem é o Grêmio para entender tecnicamente o que precisa ser feito e tal, né? Nós temos aqui engenheiros ligados à obra, papapá, e tá
guerra de narrativa. Cara, se a Arena Porto Alegrense tiver um pingo de razão no que ela diz, a direção do Grêmio errou bizonhamente, porque a hora de fazer guerra não é agora. Fazer guerra não no sentido do Alberto, sentido bélico, né? Tipo, não é agora, cara. Agora, o quanto mais ágil, né, com maior celeridade possível no processo, só beneficia o Grêmio, né? Eu acho que a direção sabe disso, então eu quero crer que talvez o caminho seja outro. Eu quero crer não, porque é horrível também, mas eu creio que o Grêmio desconfie, tenha no mínimo alguns indícios fortes de que a Arena Porto Alegrense poderia usar esse dinheiro do seguro de forma indevida. Leia-se, não aplicando totalmente nas melhorias do estádio, nos reparos dos danos e talvez, não sei se embolsando parte desse dinheiro, né, o que seria uma acusação gravíssima, mas no mínimo colocando essa verba em algum local, em algum, né, dando um fim a essa verba não benéfico ao clube. Talvez o clube tenha chegado a desconfiar que ele, Grêmio, talvez tivesse que botar a mão no bolso para reparar algumas coisas, porque se dependesse da OAS, da ex-OAS, né, da Arena Porto Alegrense, mesmo com todo esse dinheiro na mão, talvez eles não fizessem. Coisa que eu não duvido, porque, de fato, a Arena não faz muita coisa que ela deveria fazer, né? Enchentes à parte, né? No dia a dia, na vida normal, ela não faz, né? Com o dinheiro do seguro, cara, eu já acho que seria meio surreal ela não fazer, né? Mas se o Grêmio tem algum indício forte nesse sentido, eu acho que daí o Grêmio pode estar agindo corretamente, embora a acusação seja gravíssima. Agora, eu não sei tudo isso que o Guerra disse que aconteceu nos últimos meses, aí nos bastidores, né? Coisas que ele acha que são temerárias aí, que venham a público. Então, eu não tenho todas as informações, tá? Mas eu achei muito estranho e eu acho que ou a direção do Grêmio pisou na bola de uma forma bizonha, ou tem um furo que é muito mais embaixo e que também é igualmente preocupante. Vou tentar entender e vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.